Tá, pode falar. Do começo. Meu nome é Ana Lúcia dos Santos Silva, tenho 62 anos, sou conhecida como Dona Ana Quilombola, religiosa de matriz africana. Cheguei aqui há cerca de... Sou daqui da região desde que me entendo por gente. E aqui no Quingoma estou há cerca de 20 anos, quando a ancestralidade me trouxe para cá para ajudar no resgate da história do Quilombo Quingoma e reativar o terreiro, né, que já estava aqui, mas não estava ativado. Eu fui trazida aqui pelos orixás para o resgate e para reativar o terreiro, que já existia desde a época, desde 1569, quando foi estabelecido o quilombo aqui, nessas terras do Quingoma, 69. E de lá para cá foram muitas batalhas, muita resistência. Em 1893 houve uma grande batalha aqui dentro, onde os fazendeiros da região descobriram onde era o quilombo, e aí vieram e queimaram as tendas e expulsaram famílias que foram se espalhando aqui pelo território, foram para Areia Branca, Barro Duro, Capelão, Caçange, Cordoaria, foram para Arembepe, para Buris de Abrante e outras localidades. Então essas famílias estavam aqui desde 1569 e 1893, elas saíram daqui expulsas por conta dos fazendeiros da região. 5 anos após a abolição, ainda eles não conheciam esse quilombo, e quando descobriram, expulsaram e assassinaram vários dos nossos. Quando houve isso, quando o quilombo foi descoberto, os nossos ancestrais fizeram um acordo que até 70 anos iria fugir, e de 71 para cima iriam ficar para lutar. Depois dessa batalha, as famílias foram acolhidas em outras regiões, formaram outros pequenos quilombos, outros povoados, no entorno aqui da região. E a família de Rejane, ela permaneceu no território. A minha família foi mais para Portão e Arembepe. E a família de Rejane permaneceu no território, escondida, até que pudessem voltar para resgatar novamente o quilombo. E de lá para cá foram muitas batalhas, muitos massacres, muitas tentativas de tirar a comunidade quilombola daqui, como até hoje a gente vem lutando pela titulação e estamos sendo atacados pela especulação imobiliária. Há quantas gerações a família da senhora está? Eu creio que seja 5 gerações já. 5 gerações. A família, ela é remanescente de quilombo, toda ela. Tanto por parte de pai, como por parte de mãe. Mas a minha identidade aqui é mais por parte de pai. O meu pai, meu avô, quando morreu, ele falou para minha avó que ela precisava escolher um dos netos para contar a história do quilombo. E aí minha avó me escolheu para contar essa história. Olha, ali mais um. De volta, aí ganhou de volta. E aí minha avó me contou, começou a me contar essa história, eu ainda tinha idade. Quando ela começou a me contar a história do quilombo, em assim, etapas. E uma coisa engraçada é que ela me perguntava no outro dia o que ela tinha me contado no dia anterior. Aí, se eu esquecesse alguma coisa, aí eu tinha que repetir tudo para ela. E não podia esquecer não, ela ia me perguntando e eu ia falando para ela o que ela tinha me contado. E muitas das histórias que eu sei foi ela que me contou, porque eu fui criada pela minha avó. E ela tinha um conhecimento muito profundo de todas as histórias, de que ela morava em Portão. Minha avó morava em Portão. Eu fui criada em Portão.
E Portão era a entrada de Garcia Dávila para vir cobrar os soldos aqui até o Rio Vermelho, né? Então, Garcia Dávila, Portão por causa disso, que era o portão de entrada dele passar, que ele era dono dessa capitania toda, que ia, se eu não me engano, até Alagoas. Ele era dono disso tudo. Então, ele vinha, de período em período, cobrar e vinha buscar escravizados que desembarcavam aqui na costa para levar para a fazenda dele e também capturava indígenas aqui. E aí minha avó me contava toda essa história. Essa dos 3 navios negreiros, ela me contou também. Foi ela que me falou, que o quilombo foi formado a partir do desembarque dos 3 navios negreiros, que teve uma maré perigosa de março, a maré grande, e que teve uma tempestade muito forte. E esses navios, um encalhou, o casco rachou lá em Buraquinho, Portão, o outro ancorou lá no Solar do Unhão, e o que desceu, que o destino era o sul da Bahia, naufragou. E aí foi essa história que minha avó me contou, entendeu? Eu não vi em livro, nada. Ela me contava essas histórias sobre o protesto de minha tia, né? Que não queria que ela me contasse nada disso. Mas ela dizia que ia me contar sim. E era só protesto mesmo. Minha tia brigava com ela pegava o cacete para ir. O cacetinho que ela andava com o cacetinho assim na mão e para bater minha tia. Era uma briga das duas, porque ela não queria. Minha tia não queria ser identificada como quilombola, nem como preta. E era uma briga séria, e minha avó chamava ela de desassuntada. E aí me contava as histórias. Ela sentada na cadeirinha dela, de madeira, e eu sentada na de Cissa, ouvia todas essas histórias que ela me contava desde muito pequeno. Ela me contou essa história quando eu comecei, a partir dos 6 anos de idade, até antes dela morrer, com 14 anos, eu estava com 14 para 15 anos, quando ela faleceu. Segundo minha avó falou, que os primeiros escravizados que foram capturados aqui, eles vinham da costa leste da África. Da costa leste. Descobriram o quilombo porque teve quando estabeleceu o quilombo aqui, eles tinham uma estratégia de resistência, de permanência no lugar. Desculpa. Então, o que ele fazia? Era proibido, terminantemente proibido, sair para caçar de dia. Durante o dia, tudo ficava quieto, ninguém se mexia para nada, porque o quilombo era muito próximo das fazendas. Aqui é uma área acidentada, né? Era muito próximo das fazendas, e para não ser descoberto, tinha essas estratégias, não caçar, não fazer nada, nem acender fogo durante o dia. O movimento do quilombo só se dava a partir das 9 horas da noite, quando eles subiam no olho das árvores e via que as fazendas estavam todas quietas. E que não tinha mais movimentação. Só mesmo os capatazes que tomavam conta da fazenda. E também as mulheres da fazenda eram orientadas a esconder a gestação. Para quando fossem parir dentro de uma gruta que tem aqui no Quingoma. Uma gruta, elas entravam, pariam, envolviam os filhos nos panos e colocavam almesca e algumas aroeiras e tudo mais, para que davam um sinal, e sempre tinha caçador na mata procurando. Eles passavam lá, levavam um caçoar nas costas, né? Eles não tinham cavalo, eles levavam um caçoar nas costas, porque eles podiam trazer mantimento para o quilombo, sal ou criança. E as crianças eram criadas dentro do quilombo, para não serem escravizadas. E uma dessas crianças, com cerca de 17 anos, ele desobedeceu a ordem dos mais velhos, fugiu e foi tentar ver se conhecia, queria conhecer a mãe. O sonho dele era conhecer a mãe. Aí foi, fugiu, desobedeceu e foi.
Quando chegou próximo das fazendas, os capatazes da fazenda pegaram ele, botaram no tronco, e aí começaram a açoitar ele. Pegou uma cozinheira que tinha na fazenda e disse que aquela era a mãe dele. Se ele não falava, ia matar a mãe dele, botou ele no tronco e começou a açoitar. Aí falou que trazia para o quilombo, para trazer. Trazia. E aí, nesse trazer, ele escolheu o caminho mais difícil, para dar tempo às pessoas sentirem falta dele. E nesse trajeto de subida e descida o pessoal foi cansando, entendeu? Mas ele foi trazendo. E aí quando chegou próximo, ele subiu numa pedra alta que tem aqui. E aí cantou o canto do bacurau 7 vezes. O bacurau ele canta à noite. Se ele cantar de dia, é mau presságio. Ele canta de dia também, mas se cantar de dia é mau presságio. Ele cantou o canto do bacurau, que já era um código que tinha no quilombo, de imitar os bichos da mata para dizer alguma coisa quem estivesse dentro do quilombo. Aí ele cantou 7 vezes, mas os ancestrais já sabiam que tinha acontecido alguma coisa, já estavam se preparando já para esse. Chegou entidades e falou que era já, a partir daquele momento, o quilombo corria um grande risco e que eram para as famílias fugirem separadamente pelo curso dos rios e ir embora, porque a partir dali ia ter uma grande guerra. E aí o pessoal assim fez. E os mais velhos, a partir de 70 anos, puderam fugir. E os mais de 71 para cima ficaram. Ficaram para lutar. E aí nessa época eles já tinham armas que eles capturavam, tomavam aí das caravanas de Garcia Dávila, que eles interceptavam pelo meio do caminho, pela costa. Já tinham armas, já tinham muita organização nessa época. E aí, quando eles conseguem, eles não tinham entrada, o quilombo não tinha entrada, tinha porteira, não tinha trilha. O quilombo tinha uma entrada por dentro da raiz de uma grande árvore no curso do rio. Aí eles fizeram um túnel que dava acesso ao quilombo, não tinha porteira. E quando eles não estavam, quando eles entravam, eles puxavam a pedra e botavam e tampavam a passagem. E quando eles o acesso era através do rio Cabuçu, o Cabuçuzinho que foi soterrado pela via metropolitana. Eles caçavam e pescavam no rio Cabuçuzinho, no Cabuçu. E aí eles não sabiam disso, ele não levou, não deu essa informação, e aí eles tiveram que derrubar a mata para adentrar, e quando eles adentraram, os mais velhos já estavam esperando. E aí começou a batalha sangrenta em 1893. 5 anos após a abolição. Depois a gente vai tirar, ó. Aí, seu Beto. Já acabou? Quer mais não? Então, em 1893 houve essa batalha de resistência. E aí os mais velhos, eles se atacavam com os capatazes, os fazendeiros, e se jogavam no fogo. Entendeu? Foi sangrento mesmo. E aí teve um tataraneto desse que se chamava Joaquim, que recebeu o nome brasileiro aqui, e que se tornou um mentor aqui do terreiro, que foi ele que também reafirmou a história. E disse para mim, quando ele veio em terra, que eu precisava contar a história, que tinha chegado a hora, que eu tinha que ter essa ferramenta para contar a história, mesmo que alguém questionasse, eu não aceitasse, que eu precisava ter coragem para falar, porque essa história não podia ficar mais escondida e enterrada, como estava. E aí eu perguntei o nome dele africano, ele me disse uma vez e disse que ia fazer eu esquecer, porque se falasse o nome dele, podia perder a força ancestral de que muita gente ia trabalhar em cima disso e que podia ser perigoso. Então, olha só como é as coisas, né? Aí ele me disse, pode me chamar de Joaquim. Aí ele disse, eu sou Joaquim de Aruanda. Preto velho aqui vivido, aqui nessas terras do Quilombo. Então ele é um mentor aqui do terreiro. É um ancestral que viveu e veio para recontar a história e para dar força a gente para poder continuar esse processo e lutar pela titulação. Não quer mais não? Vou jogar fora, pronto, você já chupou. Diga-se, obrigada, Roberto.
Foi nesses termos, e aí eu comecei então a contar a história. Vai lá na torneira lavar a mão. As lideranças dessa época era Joaquim, eles deram mais um nome brasileiro mesmo, porque eles não queriam ser identificados nem achados, né? Era Joaquim, Quilu, que era uma negra que ajudou na questão do dia que eles conseguiram fugir. Quilu tinha. Minha cidade tá suja de novo. Deixa eu ir buscando aqui na memória. Pai Nego, tinha vô Joaquim, ou pai Joaquim, pai Nego, pai Tinoco, pai Mané, que era Mané, pai Mané, e tinha outras mulheres, que era Catarina, era Almerinda, que eram as mais velhas, Catarina era a mulher de pai Joaquim, era a esposa. Ele tinha duas esposas, que era Almerinda e Catarina. Tinha